Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Eu quero me apresentar a vocês inicialmente. Meu nome é Paulo Furtado de Oliveira Filho, sou juiz de direito titular da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Sou professor do LFG, vou participar desse curso de prática e nessas aulas nós iremos tratar de falência e recuperação na Lei 11.101 de 2005, com as alterações que provavelmente entrarão em vigor em 2021, porque recentemente foi aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei 445658 de 2020. Então, esse é o tema do nosso estudo: recuperação e falência, Lei 11.101 de 2005 e as suas alterações. Tudo bem? Então vamos lá, colocar aqui o slide para vocês com o tema da nossa aula. E nós vamos começar trabalhando com algumas ideias fundamentais para que depois a gente possa passar para aspectos práticos que interessam ao profissional que atua em falência ou recuperação judicial, atendendo algum credor que se vê envolvido num processo de recuperação judicial, ou mesmo que pretenda esse profissional da área do direito passar a atuar como administrador judicial, ou até esse profissional que já atua na área de recuperação judicial e pretende aqui obter algumas informações para atualização a respeito da Lei 11.101 de 2005. Então, vamos trabalhar primeiro com essas premissas básicas para o entendimento da legislação, para que depois nós possamos passar para os aspectos práticos. Como vocês sabem, no regime capitalista, que é o regime que governa a nossa atividade econômica, é o regime em que a produção dos bens e serviços que atendem os consumidores está na mão dos agentes econômicos privados e existe a livre iniciativa e a livre concorrência no exercício da atividade empresarial, é natural que determinados empresários em determinados momentos enfrentem situações de crise econômico-financeira. Por quê? Porque qualquer um de nós, isso no cotidiano, na sua vida, pode experimentar uma dificuldade financeira. Imagine um empresário que atua num ambiente de concorrência. O empresário que faz planos de negócios supondo uma determinada possibilidade de venda, mas na sequência vem, por exemplo, uma pandemia e todo aquele planejamento para a realização daquela receita não se realiza, porém as dívidas se acumularam. Então é natural que os regimes capitalistas eles enfrentem crises econômicas e, portanto, esses regimes capitalistas precisam contar com legislação que tratem dessas crises econômicas. Como lidar com crises econômicas desses agentes privados que exercem atividade empresarial? Então, durante vários anos, no regime brasileiro, por exemplo, nós tivemos a possibilidade do devedor, um empresário que estivesse em situação de dificuldade econômica, ingressar com um pedido chamado de concordata. Esse era o regime que teve início lá em 1945. Esse regime da concordata, apesar do nome concordata, ele era praticamente um regime fechado, tipificado pelo legislador, sem a possibilidade de uma ampla liberdade negocial. Portanto, aquele empresário que estivesse em dificuldade econômica, pretendendo evitar a falência, pretendendo superar a crise, ele deveria ingressar em juízo, comprovar certos requisitos legais, e então ele teria o direito de pagar os credores quirografários em até 2 anos. Esse regime de concordata, fechado, tipificado, um único regime para todas as crises empresariais, evidentemente se mostrou incapaz
de dar atendimento a todas as crises empresariais. Por quê? Nós temos crises empresariais que vão demandar alongamento muito grande do prazo, não só aqueles 2 anos previstos na lei de 45. Então, na década de 60, 70, década de 80 do século passado, já se percebeu a defasagem, o anacronismo do regime da concordata. Na década de 90 do século passado, passou a tramitar no Congresso Nacional a proposta de alteração da Lei de Falências e Concordatas de 1945. E nos anos 2000, essa ideia ela se amadureceu. E o Brasil passa a sofrer uma influência da alteração legislativa em matéria de insolvência que havia acontecido no mundo inteiro. Alteração essa inspirada pelas diretrizes do Banco Mundial, que havia feito alguns estudos detectando qual seria o melhor modelo para a tentativa de superação de crise empresarial. Então, o Banco Mundial divulga princípios e diretrizes que qualquer legislação efetiva para tratar de uma crise empresarial deveria ter. Nesse regime indicado pelo Banco Mundial, estaria a solução negocial. Ou seja, a melhor forma de superar a crise empresarial não seria uma intervenção estatal, nem a previsão de típicas soluções previstas em lei, que não pudessem, além delas, ser adotadas pelos empresários. Então, os princípios e diretrizes do Banco Mundial recomendam que uma legislação efetiva de insolvência deve confiar nos próprios agentes econômicos para a superação da crise empresarial. Portanto, a legislação deve estabelecer, em primeiro lugar, quem pode ingressar num instituto, quem pode se utilizar de um instituto para que não vá à falência, para que possa superar a crise. Segundo, que deve demonstrar esse devedor, esse agente econômico que está em crise, para que ele possa se valer desse mecanismo. Terceiro, se ele deve apresentar um plano de recuperação para tentar superar a crise, com quem que ele deve negociar? Ou seja, quais são os credores sujeitos à recuperação? E também, qual seria o papel do juiz nesse processo? Qual o papel do Estado nesse processo? Então, a legislação brasileira é alterada em 2005 com a instituição da Lei 11.101 para adotar um modelo negocial de superação da crise econômica de um empresário. Então, o modelo adotado pelo legislador brasileiro é aquele em que devedor e credores buscam a superação da crise mediante a negociação de um plano que permita preservar a atividade econômica do devedor, proporcionando a manutenção dos empregos, a geração de recursos e o pagamento dos credores. Então, a ideia que foi introduzida no nosso direito foi exatamente essa. Devedor e credores devem negociar a melhor forma de superação da crise. Então, é um modelo negocial. Embora, como a gente vai ver oportunamente, é um modelo baseado na livre negociação, mas dentro de uma moldura legal. A autonomia privada, ela existe dentro do ordenamento jurídico e não fora dele. Então, o ordenamento jurídico, a nossa legislação, pode estabelecer limites aos privados, pode estabelecer limites aos pactos celebrados entre o devedor e os credores. Mas percebam, de uma legislação fechada, de uma legislação com soluções típicas, com prazos máximos de negociação, de pagamento de dívida, nós passamos para um regime de liberdade negocial, em que devedor apresenta um plano de recuperação e os credores decidem se esse plano permite a superação da crise ou não. De tal modo que, se os credores entenderem que o plano não permite a superação da crise, os credores votam contra o plano e essa devedora pode ir à falência. Se os credores entenderem que o plano permite a superação da crise,
os credores votam favoravelmente ao plano, o plano é homologado pelo juiz, é concedida a recuperação e o devedor tenta superar a crise executando aquele plano que foi homologado. Para a gente entender esse modelo negocial, nós precisamos saber de um lado, quem pode pedir recuperação, ou seja, quem pode se valer desse instrumento de superação da crise, quais os credores que estão sujeitos, ou seja, quem participa da mesa de negociação, de um lado devedor, de outro credores, e quais são os meios de recuperação. Então, isso é o pilar de sustentação da nossa legislação. Devedor, de um lado, credores de outro, e meios de recuperação. Onde é que nós vamos encontrar esses dispositivos? Artigo 47 diz, melhor dizendo, o artigo 48, junto com o artigo 1º e o artigo 2º, portanto, 3 artigos fundamentais, artigo 1º, 2º e 48, vão estabelecer os requisitos para que um devedor possa requerer a recuperação judicial. Os credores sujeitos estão no artigo 49, com as exceções do parágrafo 3º e 4º, e os meios de recuperação estão no artigo 50. Então são 3 artigos fundamentais. Além do artigo 47, que diz qual é o objetivo da recuperação, 48, 49 e 50 diz quem pode pedir recuperação, quais os credores sujeitos à recuperação, e os 50 quais são os meios de recuperação que podem ser adotados. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, de forma tradicional, de forma rotineira, habitual, a legislação brasileira sempre permitiu mecanismos de superação de crise, de mecanismos de impedir a falência, voltados apenas aos comerciantes e agora empresários. Então vejam, no sistema atual, no sistema vigente, de acordo com o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 48, só pode pedir falência, quer dizer, só pode ter a falência decretada e, portanto, só pode pedir recuperação para evitar falência um empresário, portanto, uma sociedade anônima, uma limitada empresária, uma EIRELI, né? Um empresário individual. Então, esse é o regime jurídico vigente. A lei foi criada para a superação de crise empresarial. A lei foi criada para evitar a falência. Como a falência só se aplica a empresários, recuperação foi criada para ser usada apenas por empresários. Tudo bem? Um parênteses aqui antes da gente prosseguir. Há um movimento que tem sido provocado no sentido de autorizar outros agentes econômicos a pedirem recuperação judicial. Então, não nego que existe um movimento no sentido de que qualquer agente econômico, ou seja, mesmo uma associação, mesmo uma fundação, desde que ela exercesse uma atividade econômica, ainda que não fosse voltada à distribuição do lucro, mesmo que seja uma atividade econômica, por exemplo, na área educacional, e que não tenha levado a distribuição de lucro entre os associados, que o agente econômico poderia pedir recuperação judicial. Particularmente, eu não concordo com esse entendimento, porque vejo que a lei é muito clara em dizer quem é empresário como sujeito do pedido, sujeito ativo do pedido. A lei é clara ao separar sociedades empresárias de associações e fundações. Associações e fundações não são sociedades empresárias, portanto, não seriam elas destinatárias da lei. Mas vejo que já há alguns precedentes que autorizaram, por exemplo, associações e fundações que mantêm serviços educacionais a recorrerem à recuperação judicial. Tudo bem, já sabemos de um lado quem pode usar este mecanismo legal que é a recuperação para evitar falência. E eu disse para vocês que o nosso modelo é negocial. Então, se eu sei quem é o devedor que pode pedir recuperação, eu tenho que também saber quem está sujeito à recuperação. Quem participa da negociação coletiva com o devedor? Quem é que vai analisar o plano de recuperação? Ou seja, precisa haver uma previsão segura na lei
de quem são os agentes econômicos que estão sujeitos à recuperação. Essa disciplina está no artigo 49. O legislador fez uma opção. Ele disse o seguinte, olha, estão sujeitos à recuperação todos os créditos dos credores, né, na data do pedido. Créditos existentes na data do pedido. Data do pedido. Então vejam, o devedor tem que se apresentar em juízo e fazer um pedido de recuperação judicial. E, portanto, estão sujeitos a essa recuperação os titulares de crédito existentes na data do pedido. Aqui eu quero fazer uma seguinte observação para vocês. O que é crédito existente na data do pedido? Esse é um aspecto prático importante. Eu posso entender que crédito existente na data do pedido é o crédito cujo fato gerador já ocorreu, embora eu ainda não tenha uma sentença judicial reconhecendo este crédito. O exemplo mais fácil é da relação de trabalho, né? José trabalhou nos meses de novembro e outubro de 2020. A empregadora pede recuperação judicial em dezembro de 2020. E ele é demitido no mesmo dia do pedido. Portanto, ele trabalhou em outubro e novembro. Fato gerador dos créditos que ele tem, fato gerador dos créditos trabalhistas, são anteriores, os fatos geradores são anteriores à data do pedido. Então, o crédito já existe na data do pedido. Só que o crédito não é satisfeito pela recuperanda. Portanto, ele se vê obrigado a ajuizar uma ação condenatória na Justiça do Trabalho. E a sentença trabalhista sai 2 meses e meio depois da data do pedido. Então, sentença posterior à data do pedido não é a mesma coisa que crédito posterior. A relação de trabalho já existia anteriormente e o crédito reconhecido futuramente declara um crédito que pré-existia à data do pedido. Tudo bem? Então esse é o entendimento que tem prevalecido. Todos aqueles cujas relações jurídicas já existiam e conferiam ao credor uma titularidade de um crédito seriam titulares de créditos existentes na data do pedido. Tá? Há, em regra, esse entendimento, que é o entendimento prevalecente, embora algumas pessoas defendam um entendimento contrário, que só existiria o crédito na data da condenação, mas é um entendimento minoritário. Importante esse aspecto prático ficar muito bem definido. Então, créditos existentes na data do pedido. Bom, e quais credores existentes na data do pedido, né? Seriam os trabalhistas, seriam os quirografários, seriam os privilegiados, seriam os com garantia real. Então, a ideia inicial é que deveriam ser colocados no polo passivo, vamos dizer assim, da recuperação judicial, todos os titulares de créditos existentes na data do pedido. Mas né, o nosso legislador, ele criou exceções à regra, exceções que favoreceram certos grupos de credores. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, bom, essa negociação que vai ser feita em juízo, e que seria uma negociação para ser feita para a superação da crise, e a superação da crise vai ser aceita se uma maioria concordar com a proposta do devedor, essa negociação coletiva não será totalmente coletiva. Alguns credores eu prefiro tratá-los individualmente, separadamente. Eu costumo lembrar que eles são os credores queridinhos da lei. Onde que eles estão? Artigo 49, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Por exemplo, os credores que têm algum bem que lhes foi alienado fiduciariamente. Geralmente são as instituições financeiras. Nenhuma instituição financeira hoje que possa conceder um crédito e exigir uma garantia fiduciária deixa de exigir. Por quê? Muito simples, meus amigos. Porque ao ter um crédito garantido fiduciariamente por um bem imóvel, por um bem imóvel, ou por um direito, por um crédito, ela ostenta uma posição de não sujeição à negociação coletiva. O crédito dela, a posição individual dela como credora,
ela resolve, ela abre mão ou ela exerce individualmente. Enquanto a negociação coletiva, como nós vamos ver, pressupõe que a maioria decida o que é melhor para o grupo. Aqui não. O credor fiduciário não se sujeita à recuperação. Também não se sujeita à recuperação as empresas de leasing. Então, por quê? Porque o legislador, de novo, quis dar um tratamento prioritário para as empresas de leasing, né, dizendo que o crédito que ela tem perante a devedora, perante o arrendatário, não é objeto de negociação coletiva. Também não se sujeita à negociação coletiva, não se sujeita à recuperação, o crédito do promitente comprador, digo, promitente vendedor, né, vendeu um imóvel, se prometeu a venda um imóvel, né, promessa irretratável de compra e venda, né, e estabeleceu que o pagamento do preço será feito parceladamente. Então, este crédito que ele tem para receber do promissário comprador, né, promitente comprador, não está sujeito à recuperação. Então, imagine que a pessoa, o devedor, o empresário, entra em recuperação e tem 10 parcelas do preço ainda devidas. Ele não vai conseguir renegociar este crédito coletivamente, ele vai ter que negociar individualmente. Então, percebam, esse é um aspecto prático importante, que conseguir a superação da crise por meio de uma recuperação não significa, na maioria dos casos, se engajar numa negociação coletiva que demonstre aos credores, por maioria, que eles podem se sair melhor na RJ do que na falência. Porque também o devedor vai ter que participar de negociações bilaterais, individualmente, com os credores não sujeitos, em que muitas vezes eles vão ter que, esses devedores, abrir mão para conseguirem aprovar o plano de recuperação. Além disso, não se sujeitam à recuperação as fazendas públicas. Por quê? Porque, veja, dizer que a fazenda pública está sujeita à recuperação significa dizer que ela se sujeita a uma negociação coletiva. O modelo negocial é que está na base da recuperação judicial. E no Brasil, a negociação coletiva, em que participa a fazenda pública, nunca existiu. Então, o que se fez nessa recente alteração legislativa que se pretende implantar é permitir parcelamento e transação tributária. Mas, veja, é uma negociação bilateral, fazenda pública com o devedor. Então, não se trata de uma maioria que impõe a sua vontade à fazenda pública. Fazenda pública é que, dentro de determinadas bases, abre mão de uma parcela do crédito, faculta a moratória, abre mão de alguma condição de pagamento anteriormente prevista na lei, com o objetivo de permitir a superação da crise. Então percebam, de um lado nós temos o devedor cumprindo os requisitos, né, da lei, artigo 1º, 2º e 48, do outro lado nós temos os credores sujeitos, e a negociação coletiva vai ser em torno do quê? De como o devedor apresenta para os credores a sua situação econômico-financeira e mostra que, para superar aquela crise econômico-financeira, ele precisa ter um plano aprovado. Este plano pode ter uma série de medidas, então ele tem que apresentar neste plano as medidas que ele quer implantar e aprová-las junto aos credores. Então, o artigo 50 da lei contém os meios de recuperação previstos no plano. São meios previstos de forma exemplificativa, não é uma lista taxativa. Por exemplo, coisas muito comuns que existem nos planos de recuperação. Moratória. Ele pede para ser pago o valor devido para os credores em prazo superior ao combinado. Olha, não consigo mais pagar a prestação que ia vencer agora em dezembro de 2020, eu preciso prorrogá-la para dezembro de 2021 em razão da pandemia. Então ele faz essa proposta no plano para os credores concordarem ou não. Além disso, ele estabelece o seguinte, olha, dos meus estabelecimentos industriais, um deles eu quero desativar, porque não tem mais como produzir lá de forma rentável. Então eu quero desativar e vender esses bens e pagar vocês, credores. Então é uma outra forma de recuperação, venda de ativos para pagar os credores.
ele pode pedir um desconto para os credores. Olha, não consigo pagar 100%. Aquela expectativa que eu tinha de recebimento há um ano, eu tinha uma academia, tive que fechar a academia, a recuperação vai acontecer só daqui a 5 anos, então não tenho como pagar aquela quantia, eu preciso de um desconto de 50% da dívida para poder manter a atividade. Então, essas são possibilidades e os planos de recuperação geralmente vão conter uma daquelas possibilidades do artigo 50. Tudo bem? 48, quem pode pedir? Devedor empresário. 49, quem está sujeito, com as exceções do parágrafo 3º e 4º e do artigo 6º, que é a Fazenda Pública. 50, quais são os meios de recuperação. Então, isso é a base do nosso instituto. Agora, no Brasil, ele se realiza judicialmente. Em alguns países, crises econômicas de determinados empresários, elas são resolvidas fora do Poder Judiciário. Então, dependendo do valor, se for um elevado valor, se for uma empresa de grande porte, às vezes o sistema trabalha com uma medida administrativa junto ao Ministério da Economia, né? Então, por exemplo, na Itália, é um regime de administração extraordinária. Em alguns países, quando se trata de pequena empresa, também há um órgão administrativo, geralmente representativo dos empresários, que cuida da atuação no apoio a esses empresários em crise. No Brasil, nós fizemos a opção pelo regime judicial, ou seja, o devedor tem que ir ao Poder Judiciário requerer a sua recuperação judicial. O procedimento de recuperação judicial, né, tem 3 fases. Então, o devedor, como eu disse para vocês, tem que ir ao Poder Judiciário. Primeira fase vai da petição inicial, então ele distribui a petição inicial e ela vai até a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, o juiz verifica se estão presentes os requisitos legais e defere o processamento. Deferido o processamento, passa a ter início a principal fase do processo, que é a fase de deliberação, a fase em que os credores decidem se o plano é viável ou não. Se os credores decidirem que o plano é viável, concede-se a recuperação. Se eles decidirem que o plano é inviável, decreta-se a falência. Depois de aprovado o plano, pode existir ou não uma fase de cumprimento que vai durar no máximo 2 anos. Tudo bem? Então, fase de processamento, que é essa que nós vamos ver agora, vai da petição inicial à decisão de processamento da recuperação judicial. Vamos falar um pouquinho sobre o regime brasileiro. Isso é importante. Alguns sistemas permitem que outras pessoas, além do próprio devedor, peçam a recuperação desse agente econômico. Por quê? Porque dizem assim, bom, se a recuperação da empresa é importante não só para o devedor, mas também para os outros interessados na permanência da atividade, na superação da crise, para os empregados, para os consumidores, para a sociedade como um todo, né? Então seria possível que outros agentes pudessem pedir a recuperação judicial. No Brasil, não. No Brasil, quem está legitimado exclusivamente para ir ao Poder Judiciário e acusar a crise e pedir a recuperação judicial é exclusivamente o devedor. Além disso, não pode fazer o pedido de qualquer jeito. Então, a lei tem que ser muito clara quanto aos requisitos formais para o início do processo. Então, a lei não pode ser muito exigente, né, e dar margem a uma série de discussões a respeito do cumprimento ou não dos requisitos, mas também não pode ser leniente a ponto de não permitir pelo menos um controle mínimo do ingresso do pedido de recuperação judicial. Então, a lei brasileira coloca no artigo 51 quais as informações que ela considera essenciais para o início de uma negociação coletiva. O que eu preciso informar para os meus credores quando eu estou em negociação coletiva dizendo que eu estou em crise? Preciso demonstrar que eu estou em crise. Então, eu tenho que levar lá a relação dos protestos de títulos em que se acusa o não pagamento. Eu tenho que levar a lista das ações em que eu sou devedor. Eu tenho que levar meu balanço para mostrar o desequilíbrio entre o que eu tenho para receber e o que eu tenho a pagar. Eu levo a minha demonstração do resultado do exercício para demonstrar que não tem havido uma receita suficiente para fazer frente às despesas. Eu mostro que o meu fluxo de caixa
ele não é suficiente nos próximos meses para satisfazer as obrigações exigíveis nos próximos meses. Então eu tenho que mostrar de forma transparente o retrato da minha crise. Não basta dizer estou em crise. Tá? Além disso, eu tenho que mostrar que não há um outro mecanismo para superar a crise a não ser essa negociação coletiva. Isso mostra a necessidade da recuperação judicial. Além disso, o que mais que eu preciso mostrar? Toda vez que eu inicio uma negociação, eu tenho que chamar os meus credores, é uma negociação coletiva. Então eu tenho que identificar os meus credores, eu tenho que apresentar uma relação com o nome dos meus credores, o valor do crédito, a classificação desse crédito, a natureza jurídica, se é quirografário, trabalhista com garantia real, qual a origem desse crédito. Tá? Então, isso é o mínimo necessário para o início de uma negociação séria, transparente e de boa-fé. Esse pedido de recuperação judicial é distribuído a um juízo competente, e a nossa lei diz que o juízo competente é o do local do principal estabelecimento do devedor, né? E que está lá previsto no artigo 3º, e se estiverem presentes os requisitos legais, o juiz defere o processamento, o que está no artigo 2º. Então, eu coloquei aqui para vocês as novidades na fase de processamento, todo esse detalhamento agora que vai ser exigido na petição inicial, é a necessidade de você trazer mais informações. Então, se tiver um grupo de sociedade, você tem que descrever as atividades do grupo. Olha, a holding, sociedade mãe, é titular do controle, tem a maioria das ações do controle que lhe permitem controlar uma outra sociedade. Tá? E essa sociedade A, ela vende produtos. Aí eu tenho uma outra controlada pela holding, que é a que fabrica produtos que são vendidos pela outra. Ou seja, eu tenho que descrever as atividades de cada uma das empresas do grupo societário. Mostrar a inter-relação entre elas. Mostrar que, em razão desse inter-relacionamento, é necessário ingressar em juízo com um pedido conjunto das empresas do mesmo grupo societário. Embora cada uma tenha personalidade jurídica distinta da outra, cada uma tenha autonomia patrimonial. Além disso, agora a lei vai exigir relação de credores sujeitos e não sujeitos, porque eu tenho que mostrar qual é a minha situação financeira global. Não é? Eu tenho que trazer o relatório detalhado do meu passivo fiscal, relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluindo os não sujeitos à recuperação judicial, contratos de alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou promessa de venda e compra de imóvel. Tudo bem? Então, esses são os nossos requisitos da inicial. Agora também vai haver uma novidade no procedimento, que é a possibilidade de uma constatação prévia, ou seja, antes do juiz deferir o processamento, ele pode determinar a verificação das reais condições de funcionamento da devedora, a regularidade e completude da documentação no prazo de 5 dias. Né? Então, se ele achar que há alguma documentação irregular, ele pode determinar a realização dessa constatação prévia, né? E, na sequência, o juiz profere a decisão de processamento da recuperação, se presentes os requisitos legais. Tudo bem, meus amigos? Então, agora nós teremos um intervalo para depois começarmos a nossa segunda aula. Agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço. Até a próxima.